Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Adriano Cunha. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, ainda no tema O Reino dos Céus. Vamos estar falando hoje sobre os bons e os maus peixes, que está aqui em Mateus 13, 47 ao 50. Já de antemão, peço que você dê um joinha, que você se inscreva no canal e que você envie esse material para mais pessoas, para que juntos possamos estar estudando a Palavra de Deus. Amém? Vamos ao estudo? Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Irmãos, tem muita gente que pensa que pode enganar Deus, que pode viver uma vida de mentira, que pode viver uma vida de qualquer maneira e vai ser salva porque acredita que Deus tem que aceitar a sua verdade, a sua realidade, o seu querer, mas a verdade não é essa. Nós temos que aceitar a verdade, que é a Bíblia Sagrada, que é a vontade de Deus. Nós temos que viver o querer de Deus. Nós temos que andar dentro dos padrões determinados por Deus. Padrões esses do cidadão no céu. Não adianta querer viver uma vida aí de qualquer maneira, querer viver uma vida de qualquer jeito e, no final, não estar separado entre os bons peixes. O fato da pessoa ter um cargo eclesiástico, o fato da pessoa ter influência dentro da igreja, o fato da pessoa ser uma pessoa bem falante, eloquente, o fato da pessoa pregar e pessoas se converterem, algo acontecer, não garante salvação. Salvação é o coração transformado, a mente em Cristo e viver uma vida de verdade e de santidade. Amém? Se não viver uma vida de verdade e de santidade, não vai estar com o Senhor, vai estar com o Pai da mentira, porque no céu não existe mentira. Amém? A grande verdade é essa. Quem herdará o reino dos céus? Eu quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia aqui em 1 Coríntios. Amém? No capítulo 6, 1 Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, 1 Coríntios 6, versículo 9, aqui a palavra de Deus diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? E é o que alguns têm sido, né? Mães haveis sido lavados, mães haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Quem viveu uma vida de pecado, irmão, se converteu e está na presença de Deus, amém, graças a Deus, amém? Algum momento, quem não nasceu dentro de um lar evangélico, e mesmo alguém que nasceu dentro do lar evangélico, em algum momento você tem um encontro de fato, de verdade com Deus que transforma a sua vida. E você abandona todo aquele erro que existiu no passado. Mas existem pessoas que querem viver essas atividades dentro da igreja. E eu vou dizer para você que essas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Amém? Há pessoas que outrora estiveram na presença de Deus, se desviaram, mas têm temor a Deus, acreditam em Deus, talvez estejam envergonhadas demais, sem forças, tenham se decepcionado com o homem
e atribuído isso a Deus de alguma maneira, ou à igreja, e estão fora da igreja. Essas pessoas são desviadas. Existe aquela pessoa que abandonou a Deus e começou a servir outros deuses, né? Afastou-se de Deus, abandonou Deus e não quer mais saber de Deus e começou a servir outros deuses. Essas pessoas são apóstatas. Em outro momento, nós vamos estar trazendo um estudo sobre isso, amém? Desviado e apóstata são coisas bem diferentes, amém? Mas o importante aqui é saber que ninguém que pratica essas coisas entrará no reino dos céus. Mas, pastor, o senhor falou coisas aí bem complicadas, e isso existe, pessoas acontecem, irmãos, infelizmente, no fenômeno da igreja moderna, amém? Muitas coisas têm acontecido, pessoas estão mais preocupadas com quantidade do que com verdade. Ah, não, vamos deixar isso aqui, vamos aliviar aquilo ali, vamos fazer vista grossa para aquilo lá. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se uma entidade religiosa que se diz igreja não estiver enquadrada lá em Atos 2:42, amém? Essa instituição, ela não é igreja evangélica. É qualquer outra coisa. Mas não é igreja evangélica, e essa não está guiando as pessoas para o céu. Essa é a grande verdade. Amém? Vou até trazer aqui para você. Vamos estar abrindo aqui em nome de Jesus. E diz assim, ó, Atos 2:42, amém? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ponto 1. E permaneciam, né, na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que ela não permanece na doutrina dos apóstolos, ela acha que pode mudar as leis de Deus, acha que pode adaptar alguma coisa, acha que é uma coisa ultrapassada. Não, calma aí, vou dar uma chegadinha para lá, vou dar uma ajeitada. Não. Ou nós nos encaixamos dentro da palavra, nós não podemos querer encaixar a palavra dentro da nossa vida, ou nós estamos errados. E naquele grande dia, quando anjos, né, os anjos do Senhor vier, vão separar. Esse aqui nunca viveu na verdade. Esse aqui quis viver da maneira dele. Esse aqui achava que podia enganar Deus. Esse aqui achava que podia viver dentro da igreja de qualquer maneira. E eu quero dizer para você, querido, a Bíblia está aqui, ó. Todo mundo tem a mesma Bíblia. Até as pseudo-igrejas usam essa Bíblia. E a pessoa, se ela ler a palavra de Deus, ela vai entender que ela não está vivendo a verdade. Amém? Ela não está vivendo a verdade. Eu vou dizer para você, querido, quem busca a verdade, encontra a verdade. Quem busca a verdade, encontra a verdade. Mesmo na internet, aqui eu estou na internet trazendo uma palavra para você, baseada na verdade, firmada na verdade, firmada na palavra de Deus. Então, essa é a palavra do Senhor que temos que estar trazendo. A grande verdade é essa. Ah, mas aquele evangelho de só luzes, só festas, só alegria, só bênção. Mas existe também, irmão. Se você não viver o evangelho de verdade naquele grande dia, você vai ficar para trás. Você vai estar no lago de fogo e enxofre. Você imagina o descontentamento, irmão, de uma pessoa que estava ali se enganando dentro da igreja, achando que era crente, né? Achando que podia enganar a Deus, achando que podia viver uma vida dentro do evangelho de qualquer maneira. E a igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo, ela não tem denominação. A igreja de Cristo, ela não tem bandeira. São os verdadeiros adoradores, vão ser arrebatados da terra. E essa pessoa vai olhar e vai ver que ficou para trás. Dentro da igreja e ficou para trás. Dentro da igreja e ficou para trás. Por quê? Porque não viveu em espírito e em verdade. Não teve as características do cidadão do céu. No reino do céu, irmão, ou você é, né? Ou você não é. Se você quer viver na igreja com os padrões do mundo, está errado. Se você está vivendo na igreja de qualquer maneira, sem estar seguindo a vontade de Deus, está errado. É igual matemática, né? Menos com mais dá menos. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá menos. E mais com mais. Menos com menos dá mais, né? E mais com mais dá mais também. Então o que acontece?
o negativo se combina. O positivo se combina. Agora, o negativo e o positivo não combinam. Então, você está meio sujo, está errado, peixe ruim. Você está meio limpo, está errado, peixe ruim. Para Deus não tem mais ou menos. Ou é sim, ou é não. Ou é trevas, ou é luz. Ou ou é quente, ou é frio. Se você for morno, você enoja Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse que ele tem vontade de vomitar você pela sua boca. Porque ele tem nojo daquele que é mais ou menos. Né? Eu estou em cima do muro. O muro está errado também. Ou você está aqui, ou você está ali. Não tem jeito. Não tem como ser parcial no Evangelho. Ou você é crente, ou você não é crente. Não existe meio crente, né? Tem muita gente vivendo um Evangelho de meio crente. Mas a igreja determinou que assim, a igreja não tem poder de legislar. A lei está aqui. É seguir o Evangelho. Mas nós combinamos aqui, está combinado na terra, está combinado no céu. Não, isso é entre dois homens. Com Deus, não. O que Deus fez está determinado. O que Deus fez está lá escrito lá em Apocalipse. Você não pode mudar nada. Né? Você não pode mudar nada. Você não pode mudar nada. Já está selado e já está com ponto final ali. Então, querido, não se muda a palavra não se muda. A palavra de Deus ela não se muda, é a mesma palavra. A verdade é uma só. Né? É o princípio da verdade, né? As coisas são do jeito que elas são. A Bíblia diz o que ela quer dizer. Não existe a minha maneira de interpretar a Bíblia, não existe a sua maneira de interpretar a Bíblia. A Bíblia diz o que ela quer dizer e ponto final. Amém? Você pode aqui tem um relógio, por exemplo. Você pode achar que esse relógio é uma jarra, você pode achar que esse relógio é um sapato, você pode achar que esse relógio é um avião. Ele vai continuar sendo relógio, independente da sua vontade. Independente da sua vontade, ele continua sendo relógio. É o princípio da verdade. A Bíblia diz o que ela quer dizer. Mas eu entendo dessa maneira. Está errado. No que diz respeito à Bíblia, não existe opinião pessoal. Só vale o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz o que ela quer dizer e ponto final. Não existe várias maneiras de se interpretar a Bíblia. A única maneira correta de se interpretar a Bíblia é o sentido desejado pelo autor, que foi inspirado pelo Espírito Santo. Passou disso, é doutrina de demônio e está levando a pessoa para o inferno. Então, querido, naquele grande dia haverá muito choro, haverá muito ranger de dentes. Por quê? As pessoas vão estar ali achando que estavam enganando a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, Deus não se engana. Limite, né? Existe um limite para a paciência de Deus. Então, na hora que Deus fala chega, ou acabou, ou é até aqui, não tem jeito. Mas é a graça de Deus, Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Amém? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Né? Tem essa condicional. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Amém? Não tem jeito. Palavra de Deus está aqui. Eu quero morar no céu. Você quer também? Está aqui. Não muda. Né? Pessoa que gosta de coisa nova, ela tem que buscar essas coisas aí, né? Do Vale do Amanhecer, essas coisas da nova era, né? E tudo mais, porque Bíblia é tudo antigo. A escritura mais novinha aqui, ela tem mais de 2000 anos, irmão. Então, não tem jeito. Quer viver, morar no céu? Está aqui o mandamento. É antigo, não tem novidade. No Evangelho, a única novidade que existe é a novidade de vida. Fora isso, não tem novidade. A palavra está aí. Salvou antes, salvou hoje, amanhã salvará enquanto Jesus não voltar. A verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Mas aqui é assim, aqui não adianta. Palavra de Deus, ela é imutável, indiscutível, inegociável. Amém? Eu gostaria de deixar aqui para você pudesse anotar aí, para que você pudesse estar lendo e fizesse a conclusão desse pensamento. Está aqui, Apocalipse 20,
versículo 12 ao 15, Mateus 24 e 24, 31 e ainda em Mateus 13, 39, para você estar lendo e você estar meditando na palavra de Deus. Querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? E até o próximo estudo.